colocar aqui a minha imagem aparecer para vocês. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, que é a obsessão. Eu acho que é um assunto de extrema importância para todos nós, é um assunto completamente relevante para todos nós, porque a gente passa a entender muito do que acontece com a gente no nosso dia a dia, porque quando a gente está falando de obsessão, a gente precisa lembrar, opa, que existem vários tipos, né, de obsessões, processos obsessivos mas também a gente precisa lembrar que existem os que são mais simples e os que são mais complexos. Os mais simples são aqueles que são imperceptíveis, né? Onde onde a gente não consegue perceber, onde a ação dos espíritos é, a Cris está falando comigo aqui. Pode trocar, Cris, por favor, que eu vou dando a introdução. É, onde as ações dos espíritos elas são tão sutis que acabam por internalizar ali, conseguir internalizar através de nós, então, comportamentos, pensamentos, sentimentos, né? E através das ondas mentais e até os mais graves. Mas para a gente chegar ali dos mais sim até os mais graves, a gente passa pelas induções que são mais simples, né? Então, por isso que eu acho de extrema importância a gente estudar as obsessões, a gente ter sempre aulas, na verdade, estar sempre conectado com esse tema. É um tema que eu gosto muito, e é muito importante para a gente entender como que são realizadas essas conexões, essas induções, não só a nível espiritual, como ao nível físico, ao nível bioquímico. Então, é um assunto que eu gosto muito, assim, até porque através do estudo da obsessão é super possível a gente estudar e relembrar, enfim, diversos outros assuntos, não só temas sobre espiritualidade, mas temas aqui sobre os sistemas onde a gente está inserido aqui nesse mundo, né, que a gente está encarnado. Então, hoje a gente vai falar sobre as parasitoses, né, foi tirado de um livro Transtornos Psiquiátricos, né, e Obsessivos, do Divaldo, e ele está lá no capítulo 6. Esse, esse textinho, na verdade, é um trecho do capítulo 6, né? O nome do capítulo é Considerações Necessárias, como estava ali no início do slide. E é um capítulo bem legal, apesar de ser bastante técnico, bastante científico, né? Vai falar de coisas que na verdade, bastante sobre o funcionamento ali do nosso cérebro, das transmissões, como que acontece e tudo mais, né? O Divaldo, ele tem essa particularidade, assim, os espíritos que acompanham, eu tenho uma, sei lá, uma admiração incrível por eles, assim, de como eles conseguem ser tão precisos com detalhes, né? E principalmente, eu penso que é de uma inteligência absurda, né? A riqueza de detalhes que eles nos passam, como que esse mundo espiritual atua aqui, né? Atua no nosso corpo, na nossa mente, e o que isso implica em todo o nosso sistema. Né? Então, eu acho muito incrível, assim. Não, os dois principais espíritos ali, eu acho que os acompanham, né? A Joana, tanto a Joana, né, quanto o... Como é que é o nome do outro amigo? Perdão. Que é o que escreveu esse livro. É Dr. Juliano Moreira, Não, o outro que sempre Manuel Filomeno acompanha de ele Miranda. também. É isso. Hã? O Manuel Filomeno de Miranda, ele é
também é uma riqueza de detalhes, assim, sabe? É, da nossa anatomia, do corpo, enfim, de diversos sistemas que compõem a gente. Então, eu sou realmente muito fascinada, eu gosto muito, gosto bastante. Então, vamos. A gente vai entrar agora, então, nesse trechinho do capítulo, como eu falei, não é o capítulo completo, é o trechinho do capítulo, né? E onde ele começa falando, olha, ele fala ali, né? Não começa falando, é um trecho do capítulo. Então, essa parasitose da alma, né? E aqui a gente está falando de transtornos obsessivos, sempre, né? Tem suas raízes fincadas no recesso do ser. Tati, ô Oi? Tati, dá para você Oi. colocar em tela cheia? Porque senão a letra ficou pequena, não dá para gente. É a Cris que Porque do está lado esquerdo, compartilhando aqui. Ela vai. A Cris aumenta pra gente, tá? Deu para ver, tá, amigo? agora deu. Tá. A Eu Cris que queria falar uma tá. coisinha. Oi, pode falar. Eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção, porque ele vai descrever como os espíritos comandam a gente a partir dessa parte fisiológica, bioquímica, e como falou a Tati. Nem que a gente não entenda da parte toda, mas a gente vai ter certeza de como realmente a gente é comandado por espíritos o tempo todo. É isso, Tati. É isso, amigo. Ai, peraí, só um pouquinho. Uma boa aula para É você e eu estou ansioso faz semanas, né? Então, vou aproveitar. verdade, verdade. Então tá. Então vamos começar falando, né? Essa parasitose da alma tem suas raízes fincadas no recesso do ser, né, nos campos energéticos, comunicando-se com as delicadas tecelagens do córtex cerebral. É isso que eu estava falando, assim, eu acho muito incrível, por mais que seja um capítulo bem técnico, é muito incrível essa riqueza de detalhes. E eu sempre penso nisso quando eu leio algum livro relacionado à obsessão, porque quem não acredita no mundo espiritual, ao ler, ao se deparar com esse tipo de obra, chega a ser impossível porque a gente sabe que o Divaldo, ele não é um expert, talvez, nesse tipo, né, de assunto, tal, eu nem sei, nem lembro se o Divaldo tem formação, mas eu acho que não acredito que seja nada em relação à área da saúde e tudo mais. Então, quem não acredita em espíritos ou nessa parte, ou é cético em relação a essa parte, ao se deparar com esse tipo de obra, é completamente impossível, ao meu ver, né? Então, como a gente estava falando ali, ele está falando que a parasitose, né, esse tipo as obsessões, enfim, e tudo mais, falando desse tipo de indução, então tem as suas raízes fincadas no recesso do ser, né, nesse estado em que a gente se encontra agora aqui encarnados, né, diante de toda essa nossa linha do tempo, nos campos energéticos, comunicando-se com as delicadas tecelagens do córtex cerebral. Então aqui ele está falando, né, dessa interação do espírito lá, o obsessor com o obsidiado, essa interação se dá, já que a gente sabe, né, que eles nada mais do que fazem é induzir os nossos pensamentos, né, na verdade eles não inserem nenhum tipo de pensamento ou nenhum tipo de atitude, enfim, ou nada que a gente não dê, não feche, né, não dê essa sintonia. Então, a gente precisa, quando a gente fala de obsessão, a gente precisa lembrar disso, né? Que nós somos, a causa está em nós, né? Tudo que acontece com a gente são os efeitos. Então, se existe essa indução, é por causa dos meus comportamentos, dos meus sentimentos e das minhas atitudes que ainda são as mesmas, que acabam por atraindo, sejam inimigos de vidas anteriores, né? Ou, dependendo, né? Claro, geralmente são não digo inimigos, né? Mas são talvez pessoas com a que a gente teve que lidar no passado. E nos casos mais leves, assim, a gente também acaba atraindo outros tipos de espírito, também pelo mesmo motivo, né? E tudo isso se dá, nessa complexa rede que a gente tem aqui, que é o nosso cérebro, né? Responsável
por tudo, por comandar o nosso corpo, né, esse organismo como um todo. Então, é nada mais justo do que essa indução, né, ser feita através do nosso cérebro e causar ali um desequilíbrio que chega a ser físico mesmo, né? E aqui a gente vai entrar um pouquinho, mas eu trouxe bem de leve ali o funcionamento, né, disso tudo, mas para que a gente possa ver que não é só algo espiritual, não. A obsessão, ela vai mexer com a nossa estrutura química, né? Então, é uma inteligência tão absurda, envolvida e ao mesmo tempo muito complexa. Por isso que uma obsessão, ela precisa de uma série de coisas, né? Para que ela possa cessar, né? Não é só a questão espiritual, a gente precisa cuidar da questão física também, e a gente vai entender isso porquê, aí vai entender o porquê aqui, né? E aí ali a gente estava falando, né? Começou a falar do córtex cerebral, né? Falamos ali, devido às delicadas tecelagens do córtex cerebral, e acreditam os modernos neurocientistas que aproximadamente 20 bilhões de neurônios respondem pela construção do córtex cerebral, né? Que nada mais é do que a massa cinzenta, né? Essa parte mais externa do nosso cérebro que é responsável pela nossa capacidade de pensamento, pela linguagem, né, pelo julgamento das situações, enfim, e tudo mal, e pela nossa percepção. Então, é, só aí a gente já tinha conteúdo para uma aula inteira, né? Porque pensa, se uma parasitose, no caso, se uma obsessão, ela tem uma relação direta com partes específicas do meu cérebro, e aqui a gente começou a falar do córtex cerebral, que é essa massa cinzenta responsável por isso que eu falei. Então, a minha capacidade de pensamento, de discernir, ela é prejudicada. Por isso que a minha capacidade de pensamento e discernir ela é prejudicada nas obsessões. E as obsessões nada mais são do que isso, né? Iniciam ali com pensamentos, daqui a pouco vão incorporando comportamentos e tudo mais, e isso tem um motivo, porque atingem determinadas regiões do nosso cérebro responsáveis por determinadas funções. Então, como eu estava falando, a minha capacidade de pensamento ela é reduzida, né, afetada, a minha linguagem é afetada, meu discernimento ele é afetado, né, a minha capacidade de julgar e até de classificar o que é certo, né, enfim, a gente não gosta de trazer dessa parte de certo ou errado, mas querendo ou não, saber discernir, né, o que me aproxima ou o que me afasta de Deus. Então, tudo isso acaba sendo prejudicado e por esse motivo, né? Porque atingem ali estruturas que são extremamente essenciais para que os nossos pensamentos e as nossas emoções elas funcionem de uma maneira linear, né, de uma maneira correta, e de uma maneira saudável, que vai nos trazer alegria e que vai nos trazer felicidade, né? Então, isso faz muito sentido, né? O Divaldo trazer isso no livro, trazer que atinge essas determinadas regiões, faz muito sentido, porque numa obsessão espiritual. A gente não começa, a gente não percebe que, além de pensamentos que parecem que foram inseridos na nossa mente, a gente não passa a se comportar como esses pensamentos ou se comportar de maneira diferente. A gente não passa muitas vezes a agir de maneira completamente diferente. É, a nossa capacidade de discernimento, né? Então, às vezes, caso de obsessões, é muito comum pensamentos muito assustadores, pensamentos, às vezes, que são ilusórios ou pensamentos, assim, catastróficos, né? E que a gente passa a acreditar e a incorporar e nos causa essa sensação de medo,
justamente porque a nossa capacidade de discernir, ela está inibida, ou às vezes não está inibida, ela está começando a ser prejudicada. Então, isso explica muita coisa, né, para gente. Então, o tamanho da nossa inteligência, do que a gente tem dentro da gente, porque ele vai falar mais ali na frente, um espírito que ele é capaz de fazer, né, de causar esse tipo de obsessão, é um espírito que conhece muito bem todos esses sistemas. Né? Que conhece o funcionamento dos nossos neurônios, a produção dos neurotransmissores, o que a falta de cada um ou o excesso de cada um vai causar naquele indivíduo. Os obsessores, eles conhecem muito bem. Então, olha todo o potencial e toda a inteligência, né? Porque quando a gente está falando de obsessão, quando a gente está falando de obsessores, a gente acha que a gente está falando de espíritos, talvez, claro, né? E falando de nível evolutivo, a gente acha que a gente está falando assim de espíritos, né? De baixíssima evolução, mas ao mesmo tempo, o tamanho da capacidade de inteligência que eles têm e que nós temos, todos nós temos dentro da gente, né? Então que a gente nunca duvide disso. Porque conhecer mecanismos tão complexos requer um nível de inteligência muito grande. Então, engana-se quem pensa, né, que espíritos obsessores não têm inteligência, né? Muito pelo contrário, eles conhecem e nos conhecem muito bem, nos observam muito e nos conhecem muito bem, conhecem nossos comportamentos, conhecem nossos hábitos. Pode falar, amigo. Jorge? Já? Tati, eu queria reforçar essa parte. Todo mundo tem a impressão que o obsessor é burro, é alguém, Não queria usar né, essa palavra, mas que está lá jogado em algum lugar e sim. encosta para fazer o mal. E não é nada Isso. disso. E não é Não. nada disso. E eu queria que você falasse mais, porque ele diz ali, ó, na primeira linha, a parasitose da alma, ela está no recesso do ser, que são as culpas. Mas ela vem primeiro através dos campos energéticos, que são chakras. Então, você já deu aula sobre isso, sabe? O coronário, que é o chakra espiritual, o chakra da mediunidade, ele está ligado ao córtex cerebral, que está ligado à glândula pineal, que está ligado ao sistema nervoso central. Então, você vê, se ele domina a nossa mediunidade, o chakra que é 100% espiritual, e mais o nosso sistema nervoso, acabou. Acabou. E eu não vou falar mais, porque no decorrer da aula você vai falar sobre isso. Mas precisamos atentar para isso. Primeiro, para as culpas. Essas culpas já fazem estragos no perispírito. E é o ponto de atração. Tem sempre, o Dr. Bezerra de Menezes, ou Kardec, não lembro mais, diz que a obsessão tem um ponto de atração. E o ponto de atração está ali, ó. Ele está lá fincado no recesso do ser, está lá nas suas culpas do passado, que estão também nos seus campos energéticos, que são chakras. E daí ele passa para o corpo físico, como a Tati está dizendo aí. Eu nunca, até hoje, nunca tinha visto, Tati, alguém tão empolgada para dar uma aula. Espero que você conheça, tá bom? Nossa, fica muito agradável de ver uma aula quando a pessoa está motivada e empolgada. Oh, vamos lá. Vamos continuar, né? Como eu tô aqui como não sou eu que estou apresentando os slides, só para vocês entenderem, é, aqui para mim aparece o slide, mas a barrinha que para eu me ver fica bem em cima do slide. Então eu não consigo ler. Aí eu tenho que ficar trocando de tela aqui toda hora para eu poder ler o slide e daí voltar aqui para vocês. Então é por isso que eu tô toda hora aqui mexendo, porque eu tenho que trocar de tela. Então, voltando ali. Como diariamente morrem milhares deles, eles naturalmente
substituídos por lipídios e proteínas que se encarregam de formar membranas celulares, né? A gente vai acabar falando disso aqui depois também, né? Mas dessa importância de lipídios e proteínas para todo o funcionamento do nosso corpo, né? Então, cessar uma parte ou afetar qualquer parte que seja do nosso cérebro é afetar diretamente a nossa saúde. Por isso que os nossos pensamentos, né, as nossas emoções, elas nos causam doença. E por isso também que as obsessões acabam também por deixar a gente com baixa energia. A gente vai ver depois direitinho o porquê disso, mas com baixa energia e sem vontade, e acabam causando doenças físicas na gente mesmo por padrões de pensamento, porque toda essa máquina que é tão complexa e tão importante, é, ela precisa de todas as suas partes, né, todas as suas partes funcionando em harmonia, para que esse sistema todo possa funcionar também. Então, quando um espírito está ali, né, quando a gente está ali sofrendo esse tipo de indução, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, é o meu pensamento que está ali sendo manipulado e afetado, mas não. Nós somos um todo, né? Não, a gente não está falando só dos pensamentos, não são só os pensamentos, né? Existe toda uma cascata por baixo, digamos assim, que é afetada e que vai diretamente influenciar no bom funcionamento da minha saúde física, mental e espiritual, por que não, né? É, substituído por lipídios e proteínas que se encarregam de formar as membranas celulares, né? Só a membrana celular ali que ele está falando, na verdade, é, que a gente precisa, a membrana celular ali é não sei se todo mundo lembra, na biologia ou em ciências, enfim, é aquela parte mais externa de todas as células, né? É o que protege as células, é como se fosse uma barreira, é a capa protetora ali. Então, esse córtex cerebral, esse que a gente estava falando, essa massa cinzença, ela sofre alterações constantes e conseguem permanecer vinculadas a ramificações neuronais, em constante fluxo de modificações em número, em topografia, a fim de serem mantidas as neurocomunicações. Ou seja, né? Quando existe, né, e existe essa influência ali nessa estrutura, nessa parte, né, dos nossos cérebros, isso do nosso cérebro, né, que vive em constante, enfim, renovação e modificação, tudo isso atinge, né, é responsável diretamente pelas neurocomunicações. Então, toda a comunicação ali, né, não só do meu sistema nervoso central, mas para o meu periférico também. Então, seja todas as informações que são mandadas para o meu corpo, né? Isso envolve uma série né, uma rede complexa aí, que a gente já falou, de atividades, mas que mandam informações importantíssimas para todo o meu corpo, que vai afetar em tudo, em todos os sistemas, seja a minha movimentação, seja o meu metabolismo, sejam as minhas emoções, sejam os meus pensamentos, seja a minha fala, tudo, tudo, funcionamento dos meus órgãos, a excreção, a secreção de tudo quanto é tipo de hormônio, de fluidos, enfim, tudo, tá? Então, volto a dizer que a obsessão a gente fala, a gente sempre liga, né? Conecta a parte mental, a parte do pensamento, mas é muito mais do que isso. Pode passar, Cris, por favor. Então, todos esses equipamentos são. Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu ouvir alguma coisa. Todos esses equipamentos são alterados por contínuos campos magnéticos que se encontram no exterior, né? Então a gente vai sofrendo essa influência, né, dessa parte de fora que vai alterar aqui a minha fisiologia. O que desconhecem esses estudiosos diz respeito ao bombardeio mental realizado pelos adversários do encarnado, que, por meio de ressonâncias vibratórias, alteram o magnetismo, olha só, dos campos
extracranianos, culminando por acelerar a morte dos neurônios, perturbar a produção das monoaminas responsáveis pelas delicadas estruturas das células, produzindo distúrbios interiores de raciocínio, de memória, de sentimentos e de comportamento. Gente, eu acho que eu grifei ali, né? Na verdade, o bombardeio mental realizado pelos adversários do encarnado, porque falando um pouquinho só de obsessão, primeiramente, para depois a gente entrar ali, né, nessa parte ali mais técnica que ele falou, né? Eu não sei o quanto quem participa aqui, quem assiste a gente, enfim, é envolvido, ou seja através de leituras ou através de experiências em relação à obsessão, mas essa frase, bombardeio mental realizado pelos adversários do encarnado, conseguiu expressar exatamente o que acontece numa obsessão espiritual. É um bombardeio mental, uma chuva de pensamentos, uma chuva, pensamentos que ficam desgovernados, descontrolados, que causam pânico, que causam medo. E a gente falou ali, a primeira coisa que ele trouxe no slide anterior foi que afeta ali o nosso córtex cerebral, responsável pela nossa capacidade de pensamento, né? Enfim, pela nossa capacidade de discernir, de julgar, enfim. Então, pensa, eu estou recebendo um bombardeio mental, ao mesmo tempo que a minha capacidade de discernir, o meu julgamento, ele está prejudicado. Olha o tamanho da inteligência dos espíritos, né? Para que esse bombardeio mental possa ser incorporado dentro de mim, né? Para que eu possa aceitar, porque a indução ela acontece e cabe a mim, ao meu discernir, né? A minha capacidade de discernir, aceitar aquele pensamento ou não. Talvez para pessoas que não passem por uma obsessão espiritual, seja muito tranquilo pensar que, poxa, está induzindo um pensamento, tá induzindo a pessoa a um suicídio, está induzindo a pessoa a fazer coisas que a constrangem, coisas que constrangem os outros, a ser violento, enfim, a ser agressivo, a ser impulsivo, a falar coisas que não quer, enfim, a agir de uma maneira que não quer. Gente, é praticamente impossível. É praticamente impossível, porque a complexidade é tanta, e o nível de inteligência é tanto que o espírito entende que a nossa capacidade de discernir, primeiramente, ela precisa ser reduzida, de julgamento e de pensamento e tudo mais, ela precisa ser reduzida para que nós sejamos comprazes do que eles querem inserir, que nada mais é o que já existe dentro da gente, só que de uma maneira, como traz o Divaldo ali, uma maneira de um bombardeio mental, que causa no obsidiado sensações terríveis. É por isso que o obsidiado, muitas vezes, ele acha que ele vai enlouquecer. Porque, primeiramente, o espírito, ele cuida ali, dia após dia, o obsessor, ele trata de dia após dia e vagarosamente, reduzindo a nossa capacidade de discernimento, porque a gente permite essa aproximação, né? A gente permite essa atração e isso vai acontecendo lentamente, sem que a gente perceba. Porque por dentro a gente, não é por dentro, né? Nós somos tudo. Então, nós temos, né, a agressividade dentro da gente. Nós temos a impulsividade dentro da gente.
Então, a gente tem a raiva dentro da gente, tem tudo dentro da gente. Então, isso, aos poucos, começa a ser induzido. Induzido, induzido, induzido. Por isso que é muito comum em obsidiados, né? A gente vê em casos de obsidiados, quando a gente vê que a pessoa já levanta muito a voz, quando a pessoa é completamente explosiva, quando a pessoa completamente dominada por aquela sensação de poder onde ela passa por cima do outro, muitas vezes ela age com violência, é, é porque ela já está dominada, ela já está obsidiada. E isso já tá... Por isso que quando a gente fala que já a obsessão ela já está acontecendo ali há muito tempo e a gente não está percebendo, é por isso. E se a gente não percebe, né, e não há uma mudança real, não há uma vontade de mudança real dentro da gente, porque, poxa, se eu entendo que a obsessão ela acontece comigo, né, essa parasitose, vamos dizer, que é uma parasitose mesmo. Se eu entendo que isso acontece comigo por causa pelo que eu tenho dentro de mim, só eu tenho poder de mudar. E através da minha mudança, que ela não acontece somente tendo a informação, ela acontece por vontade, muita vontade e perseverança ali de mudar, de se conhecer, conhecer os mecanismos, todos os mecanismos. Só através disso a gente vai começar a conseguir a, a sair. Eu não queria falar sair disso, mas realmente é sair disso. A dar passo, sabe? Começa a passinhos pequenos para que a gente possa começar a melhorar. Mas o processo obsessivo, ele pode durar e ele dura, e principalmente assim complexos, eles duram por muito e muito tempo. Então, a obsessão é algo que parece ser muito assustador, mas ao mesmo tempo é muito aliviante saber que só depende da gente melhorar, da gente mergulhar nesse universo que somos nós, para que a gente possa ter qualidade de vida, porque imagina, ali ele fala de bombardeio mental, né? É, E aí nós somos seres que estamos aqui vivendo em sociedade, então nós temos os nossos afazeres, nós somos filhos, nós somos esposos, nós somos pais, nós somos, enfim, colaboradores, somos, né, digo no caso, a gente trabalha, né, ou a gente presta serviço para alguém, ou alguém presta serviço para a gente, então nós somos líderes, nós somos colaboradores, nós somos irmãos, nós somos amigos, a gente está inserido aqui nessa sociedade, em vários lugares, né? E a gente precisa da nossa capacidade de discernir para estar inserido e lidar com todas essas atividades que a gente tem na nossa vida. Então, ter que lidar com todo esse bombardeio mental diante de todas essas atividades parece impossível. Parece que a gente nunca vai sair disso. Mas é possível, gente. É muito possível. Assim como é muito possível entrar nisso que parece inacreditável, é muito possível a gente sair disso. E poder voltar a respirar, e poder voltar a lidar com as situações, se sentir aqui presente, pertencente, né? Porque nesse tipo de obsessão, né, nessa parasitose, parece que a gente nunca mais vai sair disso. E é um pensamento que a gente tem e que é induzido. A gente nunca vai sair disso, mas a gente consegue. Mas para isso a gente precisa desacelerar e começar a nos conhecer. E por isso a importância, muita importância nesse tipo de aula, nesse tipo de assunto, conhecer as obsessões, porque a ideia que eu tinha de obsessão, de tudo que eu já ouvi, era sempre a mesma. A obsessão acontece porque existe o obsessor, então ele vem, aí ele existe o obsessor e o obsidiado, então ele vem, obsidia o obsidiado, e aí acontece isso, então tem que tomar passe e tomar água fluidificada e ouvir palestra para que a obsessão ela possa acabar. Isso é só uma partezinha. Isso é só uma partezinha. Muito importante, né? Porque através dos passes, então a gente vai conseguir ali
recarregar esses fluidos, porque como a gente vê, é tudo afetado. Então, essa parte fluídica, ela é muito importante para a gente também, que vai nos ajudar ali a sair daquele fundo do poço. Mas existe toda uma parte física e uma parte também emocional acontecendo. Então, tudo isso precisa ser conhecido e modificado também. Então, para esse tipo de caso, né? Passe, água fluidificada, tudo isso é muito importante. Sim, muito importante, mas faz parte de um tratamento completo, né? O Divaldo, ele fala muito da questão da psicologia, ele gosta muito, né? Então, o acompanhamento psicológico, é, né, através de psicólogos sérios e tudo mais, o estudo espiritual, ele é muito importante, que é esse que a gente faz aqui, porque hoje o estudo que a gente está fazendo aqui, não só hoje, mas os estudos que a gente faz aqui não servem só para a gente também, né? É para o mundo espiritual também, de certa forma. Então, todas essas é como se fosse um quebra-cabeça. E todas essas partes, elas são muito importantes para que essa pessoa que está diante de tanto sofrimento, ela possa sair disso. Claro, eu estou falando que é possível sair disso, mas a gente não sabe do nosso passado, né? A gente não sabe o que a gente já fez. Existem casos que duram a vida inteira. Existem casos que não só a vida inteira, como pós-morte também, que é o caso de doenças psiquiátricas, que a gente vai ver aqui por que são causadas. Esquizofrenias, já são casos de acoplamento ali que são praticamente nessa existência impossíveis de se reverter. Mas existem casos, sim, que são completamente possíveis, gente, de ter uma qualidade de vida, porque as obsessões elas vão sempre existir. Mas esse tipo de caso, quando chega a causar um transtorno psiquiátrico ou, né, uma doença psiquiátrica, existem casos que são ainda assim reversíveis, mas muitos casos eles não são, né? Então, voltando ao assunto ali, tem uma partezinha que me pegou muito que ele falou, culminando por acelerar a morte dos neurônios, né? E perturbar a produção das monoaminas. A gente sabe que os neurônios, diante de todas as funções, né, eles têm função essencial e primordial no nosso corpo, mas de levar todas as informações, né, sejam através dos nossos pensamentos ou seja para o restante do nosso corpo. Então, através dos neurônios que a gente consegue sentir esse mundo que a gente está aqui, a gente consegue se movimentar, ele leva informações lá para, né, para minhas pernas quando eu quero levantar, para os meus braços quando eu quero levantar, para os meus órgãos para funcionarem, né? Então, eles são completamente essenciais. E eles são responsáveis por produzir os nossos neurotransmissores, né? E quando ele fala ali de monoaminas, ele está falando de um tipo de neurotransmissor, né? E essas monoaminas que ele trouxe ali, eu acho que a Cris pode, como ele, não, troca ainda, Cris, perdão, como ele fala ali, né, produzindo distúrbios interiores de raciocínio, de memória, de sentimento e de comportamento, é porque essas monoaminas, elas são responsáveis, né, na verdade, por produzir outros tipos né, são derivadas dela outros tipos de neurotransmissores que são responsáveis por cada uma dessas partezinhas, pelo nosso raciocínio, pela nossa memória, pelos nossos sentimentos e pelos nossos comportamentos. Então, aí eu acho que tu pode passar, Cris, para a gente entender melhor. Então, o funcionamento, né, e a quantidade desses neurotransmissores presentes é o que vai determinar a nossa saúde, nosso estado de saúde, não só mental como corporal também. E ali ele, aí eu volto a falar, né? Ali ele falou da questão das monoaminas, né? A gente falou da morte ali dos neurônios que são responsáveis por produzir os neurotransmissores e as monoaminas que ele trouxe ali são neurotransmissores, fazem parte dessa categoria, né, de neurotransmissores. E
E eu trouxe ali, fiz questão de trazer slide para falar dessas monoaminas. Neurotransmissores a gente tem vários, tá, gente? Eu vou falar só das monoaminas, né? E as monoaminas, elas são separadas em duas categorias, tá? A primeira que são as catecolaminas e a segunda que são as indolaminas. Na verdade, as indolaminas a gente só tem uma que é a serotonina ali, que eu trago hoje para que a gente possa conversar, para a gente falar justamente dessa questão de comportamento, pensamento, sentimento e tudo mais. É, mas as catecolaminas, elas são responsáveis, existem três classes das catecolaminas, que são a dopamina, a noradrenalina, a norepinefrina e a epinefrina. E as indolaminas, a serotonina. E aí pode passar, Cris. Todos esses neurotransmissores, seja a dopamina, seja a noradrenalina, a norepinefrina, a serotonina, todos eles são responsáveis por determinados aspectos no nosso cérebro que estão relacionados diretamente a comportamentos, sentimentos e emoções. Então, a noradrenalina, a norepinefrina, né, ela é responsável ali pela nossa atenção, pela nossa sensação de prazer, pela nossa motivação e pela recompensa. Já a dopamina, eu trouxe os principais, assim, que tem mais a ver com essa questão de depressão, né? Já a dopamina tem muito a ver com com a tua na verdade, com a tua iniciativa, então com a tua prontidão, e tá muito ligado à tua energia também, a nossa energia. Ai, meu Deus, tá acabando a bateria do meu computador. Já deixa eu até entrar aqui pelo celular. E a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? Tá muito ligado ao nosso estado, né? De felicidade, de alegria. Então, quando os níveis de serotonina eles estão satisfatórios, é onde a gente se sente feliz, é onde a gente se sente alegre, é onde a gente tem ânimo para fazer todas as nossas atividades, enfim. Mas quando estão em baixa, é onde surgem as nossas obsessões e as nossas compulsões. E muito legal a gente entender isso, né? Por quê? Porque se perturba a produção das minhas monoaminas, eu entendo que perturba a produção da minha serotonina, da minha norepinefrina, da minha dopamina, né? Então, ou seja, esses neurotransmissores, eles acabam sendo ou reduzidos, né? A produção deles acaba sendo reduzida ou interrompida, né? Esses neurotransmissores acabam sendo degradados muito rápido, e aí diminui isso, né? Diminui os neurotransmissores ali no meu cérebro. Então, a minha capacidade, a minha motivação, ela diminui, a minha atenção, ela diminui. Por isso que eu me sinto com baixa energia, por isso que a pessoa, né, o obsidiado, ele vive, parece que ele vive cansado o tempo inteiro. E é por isso também que surgem as compulsões. E olha o tamanho da complexidade. A gente vai acabar aqui a bateria. Olha o tamanho da complexidade, olha o tamanho do entendimento que o espírito obsessor tem. Ele sabe exatamente onde ele precisa agir para que a gente se sinta dessa forma. Porque o comum é a gente se entregar a esses sentimentos, né? A se entregar também à falta de motivação. A gente abraça isso, a gente vive isso, a gente passa a ser isso. E aí a gente fica se retroalimentando. Eles reduzindo isso na gente e a gente acaba por aceitando e se compraz nisso. É, Eu vou pedir para o Jorge falar um pouquinho para eu poder entrar aqui, amigo, que está acabando a bateria do meu Note. Aí eu entro aqui pelo celular, pode ser? Pode ser, não sei o que eu vou falar, porque olha, depois dessa explicação que você deu aí, eu fico envergonhado de falar Acho que alguma coisa. pode passar o slide, Cris. Acho que tudo isso que eu falei vai ficar bem mais tranquilo no próximo slide ali. Talvez tenha, eu fico Tu, apreensiva tu já entrou e saiu, não? Não, ainda não. Mas pode Não, passar mas que
Sim, mas Diga. tu sabe que eu queria fazer um comentário. Lembra aquela palestra do Seara sobre os hormônios e como eles são secretados né? Lembra? Estava até na primeira. E assim me chamou, me trouxe uma ideia de que, porque tudo é muito complexo e muito intrincado, né? Então é um todo. E aí, às vezes, a gente. Por que que precisa de medicamento, às vezes, né? Porque existe uma dependência química já, né? Às vezes, Cris, ai meu Deus, agora eu entrei em dois, peraí. Às vezes, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tá, é porque eu entrei aqui agora pelo celular, mas aí eu acho que. Peraí, só um pouquinho. Eu entrei pelo celular, mas agora caí de novo. Às vezes, Cris, o nível de degradação ali dos nossos neurotransmissores, ele é tão intenso que, que a gente, é só com medicamento mesmo que a gente consegue. sim. O Cris, Oi? eu queria, nesses momentos que ela está trocando ali, falar um pouco dos julgamentos que às vezes a gente faz apressadamente de pessoas que estão passando por situações como essa, não é? Sim, Inclusive na nossa família, que a gente tende a fazer julgamentos apressados e muitas vezes a exigir que aquela pessoa faça algo que naquele momento ela não pode oferecer. sim. E me chama muita atenção essa Sim, parte, de como as pessoas viciadas em drogas, em bebidas, ou em várias compulsões, como está ali, elas não têm o perdão, a indulgência, a bondade das outras pessoas, que tendem a julgar, a condenar sim, e muito mais ainda, a ser rigorosos e exigir comportamentos que a pessoa não está pronta e não vai conseguir dar. sim. Então, Eu. oi, pode falar. Não, não, pode continuar. Eu estava aqui refletindo sobre o caso que eu estou vivenciando agora, né, na minha casa. Eu já acabei Com meu a minha raciocínio, filha, era né? isso. Ah, é Sim. bem Não, isso, mas né? pode. É, A tua filha, Cris? é minha filha agora. Aham. Ah, A Ana, ah, querida. tá. Aham. Mas ela vai assistir aula depois gravada, que eu disse que ela deveria assistir, né? Porque essa compreensão e é interessante porque tá tudo. Foi a própria Tati que deu a aula sobre os chakras, né? Então não Sim. foi à toa que essa aula é tua, porque tudo se tudo vai se encadeando de uma maneira, né? Porque esse funcionamento, essa indução toda, e nossa, eu não consigo nem falar o que eu penso, né? Que parece que vai encaixando as peças de uma maneira tão interessante, né? E realmente é muito complexo, muito complexo. Mas é isso aí. A Tati já está de volta, está excelente. Tô aqui, tô aqui. Sim, é tudo muito complexo, né? Claro que eu tô dando uma pinceladíssima, é só por cima mesmo, só para que a gente possa entender as atividades básicas ali, né? E para que a gente entenda, para que a gente possa compreender, poxa, o obsessor tá lá, né? Então, o livro tá ali me falando, né? É, que a minha produção ali dos meus neurônios, né, na verdade, a produção dos meus neurônios, a morte dos meus neurônios, ela é não dá para produzir. A morte dos meus neurônios, ela é acelerada, né? Que ele fala ali. Então, a produção ali das minhas monoaminas, ela é interrompida, né? O neurônio morre, ou seja, o neurônio é responsável por produzir ali os neurotransmissores. Aí causa a morte
desses neurônios. Então, os meus neurotransmissores, né, serão reduzidos, né? E ele fala ali principalmente a produção das monoaminas, porque são elas que estão ali responsáveis, né? Que a gente falou, são diretamente responsáveis pelo meu raciocínio, pela minha memória, pelo meu sentimento e pelo meu comportamento. Então, tudo isso acaba sendo reduzido diante de uma complexidade, mas também de uma inteligência muito grande, né? E aí a gente passa a compreender, poxa, é por isso que o depressivo, nossa, falta ânimo. É por isso que é muito comum o depressivo e o obsidiado, até eu acho que é um dos primeiros sinais de que a pessoa está sendo obsidiada, eu digo sinais físicos, porque ela já está sendo obsidiada há muito tempo, e se ela tiver desacelerada, ela consegue perceber, mas um dos primeiros sinais físicos que ela consegue perceber é a falta de sono, né? E a noradrenalina, ela está ligada diretamente à questão do sono e a melatonina também. Porque se eu estou falando, né, da morte ali, né, da capacidade de produção dos meus neurotransmissores, eu estou afetando, querendo ou não, eu estou falando da minha melatonina também, né? Então, se a minha dopamina, ela tá baixa. A dopamina, ela tá diretamente ligada à depressão e à melancolia. Então, né, se ela tá baixa, os níveis estão baixos, obviamente, né, é muito mais fácil eu me encontrar nesse estado. E ao mesmo tempo, é, como é que eu vou tomar iniciativa? Como é que eu vou ter iniciativa? Como é que eu vou ter vontade? Se tudo isso tá acontecendo aqui dentro de mim e eu não consigo reverter simplesmente por reverter, porque é biológico, né? É fisiológico. Então, como a Cris falou maravilhosamente bem, por isso que às vezes é muito importante e é necessário, é uma ferramenta muito importante e necessária, o medicamento. Porque existem estados que chegam a ser, sem medicamento, chegam a ser irreversíveis, porque a pessoa já não tem mais o ânimo, ela não consegue raciocinar, ela não tem mais, não tem mais um pinguinho ali de serotonina, enfim. É, de dopamina, então ela precisa desse impulso. E é por isso que a gente nota um padrão de comportamento nas pessoas que são obsidiadas, né? Porque, infelizmente, tudo isso, todas essas atividades, elas são reduzidas, né? Ou até reduzidas, né? Vamos dizer, todas essas atividades são reduzidas, comprometidas. Então, por isso que a obsessão, ela não é obsessão espiritual, é algo muito complexo, né? E algo que a gente deve sempre estudar, e sempre, porque é um mundo de informações. Pode falar, Cris. É a Cris? É, né? Ou não? Quem é que Sim, levantou a mão? Ah, tá. Uhum. fui eu. E como o Jorge estava falando ali, acho que não sei se tu ouviu que tu estava entrando novamente, a gente ainda Uhum. julga, né? E Sim. acredita que seja uma falta de esforço e de vontade do doente. É porque é uma doença, né? Na Uhum. verdade, e as questões de obsessivas é pandêmico, né? Então, Uhum. nós temos esse mundo invisível que é muito forte. Claro que essa obsessão em particular que estás falando é diferenciada, mas o quanto realmente nós julgamos, né? O quanto nos falta bondade, indulgência e compreensão da dor do outro, né? Porque tu imagina, Exatamente. aí tu olha para uma Exatamente. situação, para uma pessoa assim, ela realmente ela está esgotada em todos os sentidos, né? Todos, Cris. Todos. Sim. Tu falou tudo. Todos os sentidos. É E um parece que é esgotamento generalizado, né? generalizado, físico e mental. E espiritual. Sim, sim. Né? É Tá bom, amiga. exatamente isso. Obrigada, Cris. Acho que tu pode passar esse. E eu achei esse slide bem legal, porque daí a gente pode ter um resuminho, né? Porque a gente fala, né, a dopamina, ela é degradada e tal. Então aí, essa questão
A depressão, a ansiedade e a depressão, elas caminham sempre juntos, né? Mas por outro lado, o excesso também, é, o excesso dos neurotransmissores, ele também vão causar distúrbios, né? E a esquizofrenia. Ô, Cris, eu acho que tu passou do slide. Isso aí, o da imagem. É que pra mim não estava aparecendo esse antes, estava aparecendo o anterior. Não, ele tem vida própria, esse notebook. Ah, tá, tá. E eu tô aqui pelo celular. Como é o caso da esquizofrenia, né? A esquizofrenia é o excesso de dopamina, né? Então, e aí, né, não vou entrar nessa questão de medicamento, né? Mas aí tu toma um medicamento, né, para esse excesso de esquizofrenia, mas é por isso que o esquizofrênico ele é muito ansioso. Porque se a dopamina está lá em cima e a gente está tratando um paciente, né, com esquizofrenia, eu vou tomar ali os inibidores, né, dessa dopamina. Então, mas se eu reduzo a minha dopamina, eu aumento a minha ansiedade. Então é por isso que todo esquizofrênico, ele é muito impulsivo, ele é muito ansioso. E é claro, a capacidade de discernir já está completamente dominada, né? A serotonina, pelo Tati, contrário, né? ele é muito bipolar também por causa disso aí, né? Muito, muito, porque. Todo E até, esquizofrênico é bipolar. sim, né? Até porque existe uma série de fatores, né? A gente não vamos falar aqui de medicamento, mas geralmente o esquizofrênico ele tem o acompanhamento psiquiátrico e o tratamento medicamentoso, e que nem sempre é um dos pacientes onde não é linear esse tratamento. Então, esses picos, eles são muito comuns, né? E a bipolaridade também, com certeza. Então, ali a gente estava falando em azulzinho, né? Ao mesmo tempo que na depressão também, a dopamina ela está muito baixa, né? E a serotonina, por exemplo, que eu falei ali que é o hormônio da felicidade, né? Do amor, enfim, em níveis muito baixos, ela, a gente se sente muito depressivo, né? Eu acho que é o carro-chefe. Os inibidores da recaptação ali de serotonina, falando do caso de farmacêutico, né? É o carro-chefe, assim, das pessoas que fazem realmente esse tratamento. Tem muita gente com depressão no mundo, né? E as pessoas que fazem tratamento geralmente tomam esse tipo de medicamento porque realmente não existe mais vontade, sabe, de fazer nada quando os níveis de serotonina estão assim, né? Então, não existe mais vontade de fazer nada, mas ao mesmo tempo, o depressivo ele se torna muito agressivo. Ele é, eu lembro que é como o exemplo, né, que a gente tinha nas épocas que estudava era justamente esse, assim, é como se o animal ele viesse para fora, ele tá ali apático e tudo mais, mas ele precisa do mínimo para ter aquelas reações onde o instinto ele vem, é, que a gente fala, né, que o animal dá lugar a esse impulso ali. Então, é justamente por causa desse nível de serotonina, né? A noradrenalina ali também está presente nessa questão, principalmente da questão de luta e de fuga, né? Então, se a minha noradrenalina ela está muito lá em cima, então eu estou sempre ali com medo do que pode acontecer, eu estou sempre achando que eu estou sempre em estado de alerta, então eu estou sempre achando que o outro quer me prejudicar, eu vejo o outro como um inimigo, é, eu tô sempre na defensiva, justamente porque a minha noradrenalina, ela tá lá, e a minha adrenalina, no caso, também estão lá em cima, né? Então, tudo tem uma explicação do porquê a gente se sente como a gente se sente, o porquê que a gente age como a gente age, e os impulsos que a gente tem. É justamente porque todos esses neurotransmissores, eles estão ali
desregulados, né? E uma pessoa que está sempre nessa, nessa, nessa sensação de luta e de fuga, ela tem tudo menos sono, né, gente? Então, por isso que eu volto a falar ali da questão do sono, quando eu falei da noradrenalina, por isso que ela está ligada diretamente à questão do sono, né? Porque quanto mais eu estou na adrenalina, menor a minha capacidade, né, que eu tenho, né? Menos eu vou dormir. É o oposto, né? Então, tudo isso explica muita coisa e muito dos comportamentos e muito do que sofre, né? Vamos chamar de paciente, é um paciente obsidiado mesmo, porque além de uma doença da alma, acaba por causar doenças físicas. A, a Nete, a filha é a Nete Guimarães, a que fez a palestra no Ceará, né? É a Nete ou a Ana? A Nete, né? É, A Nete. Ela falou que. Tu levantou a mão, Cris, tá levantada a tua mão. eu sei, eu tô esperando. Quando tu terminar, eu Ai, gostaria. ai, Cris, perdão, porque pra Não, mim, mas aqui no vai, celular. continua, Desculpa, nega, gente. não. Deixa eu até dar um recado. Como eu tô pelo celular, só aparece quem levantou a mão se a pessoa fala. Se ela não fala, não aparece pra mim aqui, tá? Ah, Então, que quando só quiserem aparece falar, pra mim. Tá. então, gente, quer falar, chega e abre o microfone, pode falar, tá? Por isso que a Anete ela falava que ou a depressão ela é realmente a questão do neurotransmissor, né? É uma falha ali no teu corpo, digamos assim. Agora a gente já sabe o porquê, né? O porquê é causado, ou é a inveja que também vai nos desregular, porque são pensamentos, né? A inveja são tipos de pensamentos onde tu alimenta todos os dias e que também vai ter, esses pensamentos, a gente sabe que eles vão ter ação direta sobre o nosso corpo, né? A gente acabou de ver. Então, a Anete, ela foi perfeita nesse comentário. Em ambos os casos, a nossa serotonina, a dopamina, enfim, tudo isso é reduzido. Agora sim pode falar, Cris, por favor, que eu me empolguei para Obrigada. falar e não parei mais. Imagina. Ótimo, ótimo, excelente. Tá passando muito rápido, inclusive. Não, mas estava refletindo sobre, assim, né? Primeiro, sobre o equívoco é, é, da vida, do mundo, né? O nosso equívoco e o afastamento, o que faz o afastamento de Deus, primeiro, não? Porque nós dividimos as coisas, né? Então, espiritualidade para um lado e a medicina para o outro, a doença de um lado, o espírito do outro. E aí, se tu parar para olhar, se a gente parar para olhar o contexto do mundo, né, da criatura, como vive, como sofre, como se angustia, como tanta ansiedade, tanta depressão, é um movimento benéfico, porque é um pedido de retorno, né? A partir do momento que se começar a entender que a cura, né, é o retorno para Deus, é a conexão com o bem, é o amor, é a bondade, é todas essas, né, tudo isso que a gente fala tanto. Então, veja bem, né, como a vida é maravilhosa. O mundo sofre de depressão, de ansiedade por falta de Deus. Então, daqui a pouco, tudo isso vai começar a aparecer, como nós hoje aqui, esse conteúdo está sendo magnífico, né? E o quanto isso a gente pode multiplicar. E, nossa, é interessante, né? Porque a gente não consegue passar o que vem, tudo que chega, né? Mas obrigada, Tati. Muito obrigada. Imagina. É exatamente isso, Cris. A gente não consegue passar tudo que chega, é muito engraçado, né? E até a utilização das palavras, enfim, nesse momento é soltar e deixar que a espiritualidade ela faça o seu trabalho, né? O Jorge quer falar alguma coisa? Tá tão quietinho? Acho que pode passar esse slide, Cris, por favor. Não, não quero não. Muito obrigado, tá? É, tá bom. Já que você abriu o microfone, amigo, será que você pode ler para mim? Que eu tô aqui no celular. Tá bom.
a maioria dos. Eu queria só dizer que esse texto específico é do Dr. Juliano Moreira. Ah, tá. Ele está no mundo espiritual. O Dr. Juliano Moreira é um psiquiatra baiano. Ele se formou, para vocês terem uma ideia, com 15 anos de idade. E ele hoje trabalha com vários psiquiatras, inclusive no manicômio Esperança, que pertence uma parte ao, esqueci o nome, é um espírito bem evoluído. E ele faz parte de uma equipe. Todo esse livro ele é relatado pelo Dr. Juliano. Inclusive tem partes que ele fala sobre ele mesmo, que ele encarnado como psiquiatra não conseguia entender a interação espírito-matéria, porque ele olhava as coisas só de uma forma materialista, né? Nossa, isso faz todo sentido com esse slide que vai vir agora, amigo. Esse slide aí explica isso, exatamente. Ele Aham, não nossa. conseguia, foi entender isso no mundo espiritual. Então vamos lá. A maioria dos neurofisiologistas mantém teimosamente a tese de que a consciência, a memória e o pensamento resultam das emissões eletroquímicas produzidas pelos neurônios e suas redes neurais, e que cessam por ocasião do fenômeno biológico da morte cerebral e a consequência a falência do tronco encefálico. Apesar desse conceito, fica muito difícil aceitar-se que reações eletroquímicas possam transformar-se em ondas mentais, em sentimentos, em raciocínio, em atividade muito complexa de memória, armazenando no hipocampo lembranças ou apagando ao seu bel prazer. Boa Que é sorte o em que tu explicar. acabou de. Que é o que tu acabou de falar agora, amigo, porque não tem como a gente achar, né, que tudo isso está acontecendo aqui dentro da gente, então tudo isso, né, os nossos pensamentos e as nossas memórias, e aí eu estou falando aqui de memória, claro que a gente tem dessa vida aqui, então eu vou falar de memória dessa vida, né? Sim, elas resultam, né, das transmissões feitas pelos nossos neurônios, mas não tem como a gente acreditar que tudo isso vai cessar após a morte. Então, ali com a morte cerebral, a gente perde tudo. Não, pronto, perdemos. Basicamente, o que ele quis dizer foi isso, né? Tudo isso está ali armazenado no nosso tronco encefálico, né? Tudo isso que eu falei. Então, para uma pessoa que morre, né? O corpo físico ele morre, o meu tronco encefálico ele não vai mais ter atividade, né? Se eu tenho uma morte cerebral, meu tronco encefálico, óbvio, meu corpo inteiro ele não funciona mais. Na verdade, existe morte cerebral onde o coração ainda continua batendo, mas não é o caso. Ele está falando aqui como se o corpo inteiro morresse. Então, o que acredita o médico, e talvez ele esteja relatando o que acreditava ele, é que, como tudo isso é armazenado no tronco cefálico, é, acabou. Acabou por aí. Então, onde era armazenada a minha caixa preta, ela não existe, e isso cessa com a vida. E ali ele fala que não tem como, né? Claro, para a medicina, é, o ideal, como a Cris falou, seria unificar, né? Porque tudo é o pensamento de Deus. A ciência é o pensamento de Deus, e o espiritismo, a espiritualidade nada mais é do que o pensamento de Deus também, né? E o que falta aqui para esse planeta que a gente está encarnado é unir, né? Unir todas essas informações. Mas é, eu acho que a ciência, e não só a ciência, nós, né? A gente faz parte dessas sociedades, a gente ainda é muito Tomé, né? Thomas, a gente ainda precisa muito ver para crer. Então, como acreditar em algo que, sim, por funções físicas e biológicas a gente estuda que é dessa maneira, né? Mas a gente sabe que existe também tudo que a estrutura que a gente tem hoje aqui é, física, né, que a gente tem hoje, nós temos essa conformação,
a gente, em espírito, nós somos assim também, né? Então, para o espírita talvez seja muito mais fácil de entender e de compreender, mas para uma pessoa que é completamente cética, se ela aprendeu isso, e se isso é comprovado, né, comprovado que é armazenado ali, é muito difícil unir isso, né? E abrir a mente para que essa pessoa, ou enfim, a ciência não seja detentora de toda a inteligência, né? Que existe um outro. é, Na verdade, existe uma arrogância, né? De achar que a ciência detém toda a inteligência. Então, isso eu acho que é em outros mundos. Isso eu já não conheço, amigo. Estou falando uma opinião, não sei se tu tem algo a dizer disso, mas eu acho que talvez não para esse mundo, ou talvez não agora, né? Essa união, essa unidade, né? Fazer essa unidade de ciência e de espiritualidade, talvez para outros mundos, né? Para o nosso aqui, Ô, eu acho que Tati, não. Oi, Tati, tem oi. quando, quando a gente começou a estudar o reiki e tal, né? Lá atrás, quando a medicina surgiu, sabe? Era uma Uhum, integração, era a tríade, né? Corpo, mente e uhum, espírito. uhum, Mas aí veio a Igreja Católica, né? Com a necessidade de poder e tudo mais, e separou. Ó, a igreja é que cuida do espírito, né? A medicina vai cuidar do corpo. E aí aí aconteceu a cisão, né? Isso me chamou muita uhum, atenção na época, né? Mas eu acho uhum. que hoje a gente está num caminho de retomada, porque a própria medicina, por exemplo, os cardiologistas, né? Até vi uma receita esses dias, receitando espiritualidade. Já existe esse Sim, movimento, né? Até nos currículos e tudo mais, para que volte, né? Para que seja, porque é notório, não tem mais como admitir, né, que é separado, que que o ser que pensa não é o ser que sente, que tem a dor, que tem a doença, né? sim. É isso. Obrigada, Obrigada. Cris. Isso me lembrou que eu vi numa cartilha do SUS onde o pedido de inserção do reiki no SUS. E eu achei muito legal, muito incrível. Até já deve ter, não sei se já deve ter passado por, não sei se essa questão é por votação, enfim, tudo mais. Mas eu achei muito Sim, incrível, né? A parte de terapias holísticas no SUS. Não sei se tu porque chegou a. sim, tem em posto de saúde, já tem Ah, já tem? algumas coisas. Não, se eu não me engano, já tem algumas terapias assim, né? Não, e se a gente for parar para olhar a homeopatia, os florais, né? E todos eles trabalham na parte sutil, né? E como faz efeito, como se manifesta no corpo físico, como traz bem-estar. Então, acho que a gente já teve mais longe, né? Esse vai ser o caminho, acho que é a medicina do futuro. É verdade, É Cris. isso aí. Que já é ocidental. É uma coisa que eu fiquei em dúvida agora é. A Helena tá aqui na aula? Tá, né? Helena? Tô sim, boa noite. Boa noite. Tu. Agora que eu me toquei, eu senti a tua falta. Tu geralmente é tão participativa, tá tudo bem, tá dando pra entender. Ah, é que assim, na verdade, essas nomenclaturas todas aí, né, eu fico assim um pouco atrapalhada, eu te confesso, né? Mas tá Uhum. claro, assim, essa questão principalmente da questão física, né? Que na verdade, assim, tu vai falando, enquanto tu fala, eu vou assim, vou para um filho, vou para outro filho, depois eu venho Ah, para tua mim. mente. A Aham, aham. minha Sim, mente vai assim, sim, nossa, então é isso, sabe? Ó, sabe? É interessante a uhum. gente fazer essa ponte, né? Tu leva o Sim, conhecimento para, né? sim. Mas é, é o que eu digo, eu fico aqui pensando assim, né? Como que a gente faz a prática, né? A gente já sabe que a gente tem que estar manso, que a gente tem que estar ali consciente, tem que estar esperto, tem que estar presente,
para cuidar, né? O que é que vem na mente, para essa questão das obsessões, mas e quando a gente já se dá conta que eles já estão assim, tipo, dançando e bordando na nossa vida, né? Basicamente isso, né? Porque e o caminho de volta, né? É complexo isso, é muito trabalhoso, né? Eu tenho me descoberto assim bastante preguiçosa ultimamente, bem engraçado, mas é verdade, sabe? É, é isso, assim, sabe? Eu tô aqui ouvindo as coisas, mas ao mesmo tempo, assim, a minha mente está trabalhando nisso. É como se livrar, né? Como se cuidar, como se proteger. E uma vez pego, como sair, entende? Embora a gente já saiba Sim. as respostas, mas sabe a complexidade do assunto também, né? É, Muito complexo. Mas tá sim. ótima a aula, imagina. Tô aqui só porque realmente eu tô assim, como eu te falei, minha mente está indo lá, cá, para colar. Lembro uma situação aqui, é uma coisa assim, eu tô divagando aqui, sabe? Bem longe. Mas isso é Mas bom. toca a Isso é ficha. bom, É sinal que tá bom, prestando não. atenção e tá entendendo. É Não, mas com legal, é muito certeza, bom. gente, tô aqui sentadinha no meu quarto, bem atenta. Mas é isso, é o que eu te falo, assim, eu tô divagando bastante nesse sentido, assim, sabe? De Sim, sim, identificando. Essa é a palavra, sim, identificando onde que essas coisas andam acontecendo, né? Mas sim. tá ótima a aula. Segue em frente aí, bichinha. Tá bom, pode deixar. E tu falou algo muito importante, Helena, que é, ai, poxa, né, identificar e o que fazer para isso não acontecer, enfim. É, tudo isso já está acontecendo com a gente, né? A gente não está isento, a gente não está alheio às induções espirituais, né? E o nível de gravidade dessas obsessões vai depender do que tu falou, que é o nosso estado de atenção e o nosso conhecimento, né? E aí aqui a gente tem a oportunidade, a gente tem a informação e a oportunidade de ver, poxa, que foi muito legal que tu falou, eu tenho andado muito preguiçosa. E a gente vai ter esses ciclos, né? Mas tu identificar e tu tá alerta, tipo, tô preguiçosa, né? E identificar e dar um rumo diferente para isso, não ficar se cobrando, não levar para o outro lado da moeda, né? Sou preguiçosa, então agora eu vou fazer tudo, não, mas entender que a preguiça está ali e não ser a preguiça, né? Passar a ser a preguiça no sentido de incorporar a preguiça na tua vida e não conseguir, mas deixar com que aquilo ali sair disso é o caminho. E eu usei a preguiça como exemplo, né? Mas tudo isso vai acontecendo em pequenas doses na nossa vida. Então, cabe a gente fazer essa análise na nossa vida. Opa, o que está acontecendo? Né? Então, não vou dar o outro lado da moeda, agora eu estou muito preguiçosa, vou fazer tudo. Não, entender. Eu me sinto preguiçosa por isso. Eu tô usando a preguiça de exemplo, tá, gente? Mas tô falando de tudo aqui que a gente conversou, né? Então eu me sinto apática por isso, já sei o que que acontece, né? Sei que poxa, isso é uma porta de entrada por uma obsessão, ou pode já estar acontecendo comigo. Cara, vou entender. Entendo. E aí, a partir daí, eu dou um novo rumo para isso. Não vou. Pô, eu entendo que se eu abusar de um comportamento preguiçoso, isso pode me levar para uma obsessão. Se eu abusar de um comportamento X, isso pode facilitar uma obsessão. Então, isso eu acho que é o primeiro passo, sabe? Não querer sair resolvendo tudo e achar que, né, meu Deus, eu preciso me livrar disso. Não, a gente está inserido aqui, né? E essas induções, elas vão continuar acontecendo. Então, é muito importante a gente fazer exatamente isso que a Helena falou. A Helena hoje está aluna nota 10, né? Inserir e ver onde isso está inserido nas nossas vidas, ao nosso redor, né? Para que a Ô, gente. Tati, Oi. mas na verdade, assim, ó, eu tenho a impressão e quase a certeza, né? Hum, Porque é como tu falou, né? Eles, os obsessores, são muito inteligentes. Eles têm um conhecimento que nós não temos. Eles têm uma visão que nós não temos. Eles nos conhecem muito mais do que a nós mesmos, né? E como eles sabem que eu sou preguiçosa, eles estão se fazendo, quer dizer, eles estão usando a preguiça
para tentar me desviar, assim, sabe? Porque eu tenho notado isso, nossa, assim, e eu até ouvi uma palestra essa semana, acho que foi daquela Maíse Braga, que é bem interessante, porque ela fala bem isso, assim, sabe? Quando a gente está indo para o caminho do bem, quando a gente está disposto, né, a se tornar um bom discípulo, a evangelizar, aí mesmo que eles nos atacam, né? Porque eles não querem bons soldados, digamos assim, eles não querem que a gente trilhe esse caminho, né? Então, assim, a preguiça tem me pegado bastante, por isso que eu até falei, porque eu reconheço, eu enxerguei isso, sabe? E coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu sempre fiz, que eu tenho certeza que eu preciso fazer, que é o correto a fazer, e tá me dando desânimo, a preguiça tá batendo, nossa, mas isso de novo, sabe? Tipo assim, tô indo praticamente todas as tardes visitar minha mãe, que agora está numa casa de repouso, né? Mas assim, nos últimos dias eu acordo de manhã e penso, puta, que saco, vou ter que ir lá de tarde de novo. Olha só, gente, sabe? Então, assim, ó, Uhum. aí depois eu penso, opa, sabe? Eu fico, que pensamento é esse? Ou levantar, né? Tipo, ontem eu fui acompanhar uma tia minha, enfim, fazer quimioterapia e tive que acordar 15 para as 6 da manhã. Nossa Senhora, para quem é preguiçosa, tu imagina. Então, na noite anterior, quando eu deitei, eu pensei, quer saber, eu vou inventar alguma coisa. Olha o que faz, sabe? Por isso que eu tô te falando assim, ó. Essa tua aula hoje, ela tá me mostrando simplesmente o que eu já estava suspeitando. Os obsessores estão fazendo uso da minha preguiça, dessa coisa que é minha, que eles sabem que é muito forte em mim, para tentar me desviar, entende? Mas eu tenho lutado, tá? Eu não tenho me entregado, não. Pelo menos. Mas só veio assim, essa aula ela veio realmente a casar com essa situação que eu estou passando nesse momento. Onde a minha preguiça nunca foi tão aflorada quanto está agora. Coisa feia, né? Mas é verdade. Não, fala Ah, assim, eu tô nesse barco também. Eu, eu queria fazer uma pergunta, não sei se isso vai ser possível de responder, mas qual é o intento dos obsessores a tentar tanto os encarnados? Porque se nós devemos seguir uma linha de elevação espiritual aqui na Terra, eles também têm que seguir uma linha de elevação no plano espiritual. Qual é o intento deles de levar as pessoas à depressão, à esquizofrenia, até o suicídio eles levam as pessoas, né? Eles não são responsáveis diretamente por os atos dos encarnados aqui na Terra, por esses atos negativos? Porque se eles Eles são, são eles são, responsáveis pelos atos deles, né, Maria? Eles mas são porque responsáveis pelo. como eles são inteligentes, porque eles estão numa linha espiritual direta, nós estamos numa linha espiritual mais indireta, né? Mas eles estão cometendo causas negativas também no plano espiritual? Sim, Porque se é, você leva uma pessoa ao suicídio, você é um suicida, você cometeu o suicídio porque você que levou o coitado do suicídio. Então, por que se diz que uma pessoa, quando se suicida, ela vai para o plano espiritual sofrer porque cometeu suicídio? Mas ele foi empurrado a fazer o suicídio pelos obsessores. Ô Maria, mas olha o que que a Helena falou agora, né? Ela está sendo induzida pelos espíritos na questão da preguiça, mas a preguiça existe dentro dela. Então, o suicida, ele não é um coitado, que uma vítima do acaso, onde sem razão nenhuma o obsessor ficou ali por tentar, 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 até ele conseguir o que ele queria. Não, existe existiu um motivo. O obsessor, ele não vai né, geralmente, né, o Jorge e a Cris, até a Helena, né, que participam de mesa mediúnica, me corrijam se eu estiver errada, mas geralmente nesses casos onde o obsessor leva o espírito ao suicídio, é porque talvez em vidas passadas o suicida, né, ou a pessoa que está sofrendo tenha matado a pessoa, tenha feito muito mal para a pessoa, então tu tá ali, tu acha, e tu quer destruir aquele teu inimigo de vida passada. E tu só consegue encontrar, no plano espiritual, tu só consegue encontrar essa pessoa, esse teu inimigo,
o obsidiado, eu, vamos dizer, eu ali, né, consegue me encontrar porque eu, Tati, não mudei. Os meus sentimentos são os mesmos, as minhas atitudes perante as outras pessoas são as mesmas, então ele me encontra por causa desse meu estado emocional. Então, se eu era uma pessoa, né, na época ele me conheceu, né, por ser uma pessoa muito raivosa, muito explosiva, eles me encontram pelo meu ego e minha sensação de poder. Então, eu não sou um coitado. Eu atraí e deixei, Não, né? Então, eu posso entender que nós aqui encarnados atraímos, mas eles lá como espírito também não estão fazendo grande esforço para melhorar. não é, com certeza não. Mas aí aqui a gente está para se melhorar. É A porque gente pode ajudar não, eles fazendo palestra, porque estudando. eles lá estão atacando nós aqui na Terra, né? Nós temos, quem não estuda o espiritismo não sabe, vai morrer inconsciente disso, né? Então, assim, é uma guerra para lá e aqui, porque nós temos a obrigação de se elevar, de melhorar espiritualmente, mas eles lá também deveriam. Então, eles estão perdendo tempo, eles também atacando aqui na Terra, Então, então, porque eles porque tem utilizam uma a lógica. inteligência dele para o outro lado. Eles utilizam para o outro Uhum. lado. Eles Porque utilizam por. uma vez eu estava na Faculdade Federal ali de Florianópolis, estava falando com uma senhora, realmente era uma grande espírita ela, e estava falando sobre esquizofrenia, porque eu tenho uma irmã esquizofrênica. E ela estava falando desse tema, e ela falou que as pessoas sofrem de esquizofrenia porque nas vidas passadas foram homicidas ou suicidas, né? E essa coisa me ficou muito na cabeça pelo fato que eu tenho uma irmã assim, né? Que sofre de esquizofrenia, já ficou no hospital psiquiátrico, tudo isso. Não tem nada que consegue curar ela. Então, estudando essa parte da obsessão, essa coisa me inquieta muito, porque os obsessores, eu não sei se eles fazem um trabalho assim de nos movimentar para ajudar que nós melhoramos aqui na Terra, ou se faz um trabalho de retardar o nosso melhoramento espiritual e levando nós por um caminho insano, né? Porque eles controlam a nossa mente, né? Então, no fundo, eles Exatamente. É intoxicam a nossa exatamente o mente. trabalho de nos melhorar. Assim, existe uma pessoa antes e uma pessoa depois da obsessão, Maria. E quando a obsessão ela acontece, ela é muito difícil, ela é muito sofrida, mas existe uma pessoa antes e uma pessoa depois da depressão, se ela realmente, da obsessão, né, no caso, se ela tem vontade de entender o que está acontecendo, né? E é claro, tem questão de mérito, tem questão de vontade, tem questão de formação, é tudo junto, assim. Mas o que eu quero dizer que existe uma pessoa antes e uma pessoa depois é porque a obsessão, por mais que naquele momento que ela esteja acontecendo, ela seja de um sofrimento terrível e que parece que não vai acabar, depois tu dá valor a cada momento de paz que tu tem e consegue perceber o que te levou para um estado depressivo. E isso é muito libertador, porque tu mergulha dentro de um universo de mudanças, de conhecimento de mudanças, de possibilidades. Nossa, eu era responsável. Por isso que eu digo que tem uma pessoa depois, porque tem uma nova oportunidade de fazer diferente. E com certeza existiram milhares de oportunidades de fazer diferente que passaram despercebidas, porque através do amor eu não entendi. Então, eu só consegui entender através de um irmão meu que está lá, servindo de professor para mim, se endividando ainda mais para que eu evolua. O Jorge quer falar alguma coisa, amigo? Oi, Tati, Porque, não, você falou não, tudo e acho que nosso tempo acabou também, né? acabou, é? Uhum. Semana que vem você continua, Tá. por favor, não é? Não, sim. Foi, foi muito maravilhosa. Eu realmente peço a Deus que continue te iluminando e que você possa fazer essas palestras para o público, nos lugares que te permitir, porque o que você traz de clareza mental e de conforto para quem escuta isso aí é muito bom.
tá bom? Você está Tá de bom, parabéns. amigo. Obrigada. Se a Cris quiser fazer o encerramento, fico muito grato. Tá bom. Eu faço sim. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a grande oportunidade que Ele nos dá nesse momento. Agradecemos também as equipes espirituais que nos intuem, nos guardam, planejam. Agradecemos a Tati pela disponibilidade. Nós possamos, Senhor, compreender a grandeza de quem somos, do que fazemos parte, de toda essa rede, né, que nos envolve, que tanto pode nos adoecer, quanto nos tornar felizes e participantes do amor e da bondade de Deus. A complexidade dos pensamentos, dos sentimentos, dos movimentos que cada um de nós faz durante todos os minutos das nossas vidas, que nós possamos, Senhor, realmente ver quem somos, como estamos, o que sentimos, o que pensamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula dessa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Até noite, semana que Boa vem. boa noite. noite. Boa Obrigada pela noite. aula, Tati. Bom final de semana a Obrigada eu. todos. Boa noite.